Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou a professora Ana Paula, do curso técnico em Tradução e Interpretação de Libras. A disciplina que você está estudando é a História da Educação dos Surdos. E eu sou a professora Ana Paula. Dentro da comunidade surda, esse aqui é o meu sinal. Na minha audiodescrição, eu estou vestindo uma camisa branca, uma calça preta e um colar vermelho. Vamos à nossa aula. Essa unidade, ela tem como tema as filosofias de educação dos surdos, o oralismo, comunicação total e o bilinguismo, mas também os impactos na vida, nas aprendizagens e nas relações sociais da pessoa surda. Esse é o tema da sua unidade. E é o tema da nossa videoaula que nós vamos aprender no decorrer dessa videoaula, ela é o tema Conhecendo a Surdez e o desenvolvimento da comunicação e aprendizagem do surdo desde a infância e as filosofias na vida do surdo. Vamos lá? Então, os tópicos que você vai ver são esses: deficiência auditiva desde o nascimento, Libras como primeira língua, a L1, língua portuguesa como a segunda língua da pessoa surda, que é o L2, a importância do apoio escrito da língua portuguesa e a aprendizagem da língua portuguesa oral, né? Vamos ver tudo isso aí. Vamos começar pela deficiência auditiva. Desde o nascimento, é possível classificar a pessoa com deficiência de acordo com seu grau de perda auditiva. Ela é avaliada em decibéis e a aquisição da deficiência auditiva e surdez. Ela pode ocorrer de duas maneiras. A pessoa pode ser considerada, né, com a deficiente congênito ou adquirido, tá certo? E quem faz esse diagnóstico geralmente é a rede SACI, que ela atua como uma facilitadora na comunicação e da difusão de informações sobre a deficiência, visando a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida no exercício da cidadania da pessoa com deficiência. Nós estamos falando da pessoa com deficiência, tá? E segundo o MEC, lá em 2006, olha só, estudante, houve já algumas mudanças na lei, mas o que é importante que você saiba o que aconteceu, né, de forma mundialmente e também aqui no Brasil desde o começo. Então é relevante que a gente traga essas informações, porque segundo o MEC em 2006, já faz um tempinho, mas o que ele dizia? Existia vários tipos de pessoas com surdez, pois varia de acordo com o grau de perda auditiva. Parcialmente surdo, com deficiência auditiva, era considerado DA. Aí tem a letra A e a letra B, que é o que? A pessoa com a surdez leve e a pessoa com a surdez moderada. Veja cada uma delas. A surdez leve é até 40 decibéis, que é justamente o nível, né, que o aparelho faz. Impede que o indivíduo perceba os fonemas das palavras. A voz fraca ou distante não é ouvida. Precisa ter uma tonalidade, né, forte. E a pessoa com surdez moderada é a pessoa que apresenta perda auditiva entre 40 e 70 decibéis. O que quer dizer isso? Esse limite se encontra no nível da percepção da palavra, sendo necessário uma voz de certa intensidade para que seja convenientemente percebida pela pessoa surda ou a pessoa deficiente, né? Agora vamos à surdez. Nós estávamos falando de baixa audição. Agora nós vamos falar da surdez. Pessoa com surdez severa, o indivíduo que apresenta perda auditiva entre 70 e 90 decibéis. Esse tipo de perda vai permitir que ele identifique só alguns ruídos, tá? E perceba apenas a voz forte. Ele percebe, mas ele não escuta, né? Podendo chegar até 4 ou 5 anos sem aprender a falar, né? É porque nós estamos estudando desde a criança pequenininha.
E a pessoa com surdez profunda é o indivíduo que apresenta perda auditiva superior a 90 decibéis. A gravidade dessa perda é tal que o priva das informações auditivas necessárias. É considerado pessoa surda. Lembrando que esses dados, tá, foram tirados do MEC em 2006, tá? Só para a gente acompanhar. E temos também como identificar, né? Hoje a tecnologia é avançada, então fica mais fácil de que como pode ser trabalhada a educação da pessoa surda desde criança, com o teste da orelhinha, que é chamado teste da orelha. A orientação é para que esse teste seja realizado nos primeiros 3 meses de vida do bebê, tá? Pois quanto mais cedo e precoce o diagnóstico, mais cedo a possibilidade de intervenção para promover o melhor desenvolvimento, tá certo, do indivíduo. Em geral, esse teste é realizado no berçário, com o bebê em sono natural. Algumas mães ficam preocupadas, mas segundo os médicos, eles garantem que não sente dor e não dá nenhum tipo de problema, tá? É um teste rápido. Quando é possível detectar perda auditiva? Vamos lá. Quando é bebê, tá? O bebê não para de chorar quando a mãe usa apenas a voz. O bebê não procura a origem do barulho, virando a cabecinha na direção da fonte sonora, né? Que é o caso do bebê que escuta. O bebê é exageradamente inquieto. As primeiras palavras aparecem tarde, só por volta de 3 ou 4 anos. Não responde ao ser chamado em voz normal. Quando de costa, ele não vira, né, para perceber e se dirigir a quem está falando, né? O excesso de comunicação gestual e pouca emissão de palavras. Ele faz mais gestos, né? Fala extremamente alto ou baixo. A cabeça virada para ouvir melhor, olhar dirigido para os lábios de quem fala e não para os olhos, e troca a omissão de fonemas quando está falando ou escrevendo. Aí a gente vai agora, já conhecemos como é todo o processo, né? E os sinais de quando a criança já apresenta surdez. Agora vamos a Libras como primeira língua, tá certo? O MEC aí já é em 2007, ele diz que o processo de aquisição das línguas ocorre de acordo com a maturação da criança, ou seja, tanto Libras como a língua oral, né, elas são internalizadas pelas crianças de modo simples, para o complexo, tá certo? Isso aí foi a fonte do MEC, mas quem fala muito nessas questões são os autores, né? Que fala sobre o desenvolvimento da criança. Diz que na primeira fase, a criança surda ela produz gestos simples e as crianças ouvintes elas balbuciam, né? Na segunda fase, a criança surda começa a relacionar gestos com objetos, assim como a criança ouvinte, ela começa a relacionar sons com objetos. Na terceira fase, a criança surda começa a utilizar 2 ou mais gestos para iniciar uma frase, assim como a criança ouvinte, que ela usa 2 ou mais palavras para iniciar uma frase, tá certo? Aí, para Lima, 2006, ele diz o seguinte: o ponto em comum é que as duas línguas, devem ser concebidas como uma atividade construtiva com a qual se pode tecer sentidos, visa como uma atividade cognitiva pela qual se pode expressar sentimentos, ideias, ações e representar o mundo, visualizada como uma atividade social, através do qual se pode interagir com outros seres sociais e que apresenta características relacionadas ao diálogo, né? Agora vamos lá. A língua portuguesa como segunda língua. Segundo o MEC 2007, a aquisição da língua portuguesa pode ser oferecida para os surdos pelo modo escrito ou oral, a depender da condição do indivíduo e decisão da família. Nessa época, era a família que decidia se o aluno ia oralizar ou não, né? Agora é que tem mais a opção de escolha
E também não se tinha a quantidade de escolas bilíngues como se tem hoje, né? A gente está falando da história, então, desde a educação infantil, a criança está em contato com a língua portuguesa, tanto pela forma oral quanto pela leitura e escrita. Isso é uma verdade, né? Porque existem casos de crianças surdas e pai ouvintes, né? Nesses casos aí, sempre são mais os pais ouvintes e crianças surdas. Para Quadros, 1997, olha o que Quadros fala sobre a leitura e a escrita, em 1997, tá? A leitura e a escrita deve ser oportunizada para todos, pois o modo pelo qual o indivíduo pode expressar inúmeras situações, sentimentos e outras coisas significativas para a comunicação e relação com o mundo, o que pode promover diversas possibilidades para a aprendizagem e socialização dos indivíduos. O que é que Quadros está falando? Ele está falando que o surdo ele não pode ser privado da língua escrita, ele não pode ser privado, ele tem que estar inserido e tem que ser uma escolha dele futuramente oralizar ou não. Isso em 1997. Como que a criança não saiba ler, o fato de envolver a criança no letramento é importante para que ela seja estimulada e desenvolva a leitura. Tá certo? Agora vamos lá. A importância do apoio escrito, porque a base da Libras, ela é o português, né? E no português ele tem a oralização e a parte escrita. Então, o que é que o MEC diz sobre isso lá em 2006? É importante existir um registro escrito de tudo que é realizado pela criança. Seja um desenho, uma foto, uma colagem, né? Os passeios que são feitos, que guardam na memória, enfim, tudo que tem um caráter visual também deve ser colocado de modo escrito, buscando facilitar a aprendizagem da língua portuguesa, por meio dos estímulos que podem proporcionar, né? Introduzir novos vocabulários para a criança surda, sempre associado o sinal correspondente e o alfabeto manual, pois assim amplia-se o repertório da criança em todas as línguas, a Libras e a língua portuguesa. Ele está falando aí do bilinguismo, né? Das escolas bilíngues, que é a forma mais correta de ensinar a criança surda nos dias de hoje. Aprendizado da língua portuguesa oral. Aí é importante, né, ressaltar que o MEC fala isso em 2000, tá? Já existiu, como eu falei no início da aula, outras vertentes, né? E o leque já se abriu para a escola bilíngue. Mas aí ele está falando o seguinte, que a oralização do surdo é uma decisão individual ou da família, em caso de menores de idade. E o processo de oralização é diferente do processo de aquisição da leitura e escrita. Aí ele diz o seguinte, que para a criança surda aprender a língua portuguesa oral, são necessárias algumas condições especiais, pois de acordo com a perda auditiva, ela poderá ter dificuldades diferentes para sua oralização e os métodos também têm que ser diferentes. É importantíssimo isso, tá? O que é relevante destacar é a importância de reconhecer nos indivíduos sua singularidade, né? Sua individualidade, sua potencialidade, ou seja, no caso da pessoa surda, respeitar suas escolhas. Todos merecemos respeito e tratamento digno. Todos nós temos as nossas histórias de vida, experiências, relações pessoais, percepção de mundo, entre tantas outras coisas que são relevantes na nossa formação como indivíduo. O que você viu nesta aula não deve ser usado como modo de discriminação, tá certo? E é importante que a gente possa fazer as classificações e as ações pedagógicas que elas precisam e devem, né? E devem ser, aprender e se desenvolver logo de estar presente e pertencente ao mundo da pessoa surda, né?
aprender e se desenvolver, logo precisa estar presente e pertencente ao mundo. Com base nessa apresentação, eu chamo você, estudante, para refletir sobre quais são as atitudes e ações praticadas que a sociedade deve ter com as pessoas surdas. E o que nós, individualmente, podemos fazer para termos uma ação no mundo em que não seja preconceituosa e discriminatória, principalmente, né, você que está se formando como profissional nessa área, tá certo? Aí eu quero deixar essa mensagem. Sou ouvinte e respeito o surdo. Agradeço a você sua participação e nos encontramos nas próximas aulas. Um forte abraço.